Durante o jantar, meu filho disse em voz alta: "Pelo menos o novo marido da mamãe não é um perdedor como você." Eu não respondi. Na manhã seguinte, o carro dele havia sumido e a conta da faculdade estava congelada. Naquela noite, minha ex me ligou em pânico. Aparentemente, o novo marido da minha ex é incrível. Tão incrível que meu filho achou uma boa ideia me humilhar no jantar. Tudo bem. No dia seguinte, eu mostrei o que acontece quando o perdedor para de pagar as contas. E quando a ficha caiu, já era tarde demais. Olá, pessoal! Essa história aconteceu há cerca de um mês, e para ser sincero, eu ainda estou processando tudo. Nunca imaginei que, nessa altura da vida, estaria lidando com esse tipo de drama, mas aqui estamos. Para dar um pouco de contexto, tenho 45 anos e estou divorciado da minha ex-esposa, Sarah, há cerca de 3 anos. Temos um filho juntos, o Tyler, que tem 19 anos e está no segundo ano da faculdade. O divórcio foi complicado, e a Sarah fez de tudo para virar o Tyler contra mim durante o processo. No ano passado, ela se casou de novo com um cara chamado Brad, que trabalha com vendas e se acha o máximo só porque dirige um BMW e vive usando ternos caros. O Tyler idolatra o Brad e vive me comparando com ele de um jeito nada positivo. Mas a real é que minha vida não tá ruim. Sou engenheiro elétrico, ganho bem, tenho minha casa quitada e uma boa reserva no banco. A diferença é que eu não sou exibido como o Brad. Dirijo um Corolla sedã simples e me visto de forma normal. Só que a Sarah fez o Tyler acreditar que, por isso, eu sou um fracassado. Durante o divórcio, ela brigou comigo por tudo, inclusive pensão e guarda. Queria o valor máximo de pensão e o mínimo de visitas possíveis para mim. O juiz não aceitou isso, e acabamos com guarda compartilhada e um valor justo de pensão. Um dos pontos do nosso acordo foi que eu arcaria com todos os custos da faculdade do Tyler, mensalidade, moradia, alimentação, tudo. Essa foi uma proposta minha, porque eu queria garantir que o Tyler tivesse oportunidades, independentemente do que acontecesse entre mim e a mãe dele. A Sarah concordou, e desde então eu tenho desembolsado cerca de $30.000 por ano com os estudos dele. Faculdade particular é cara, mas eu queria que ele tivesse a melhor educação possível. Programei os pagamentos da mensalidade automaticamente e também dei a ele um cartão de crédito para despesas da faculdade. Desde o divórcio, o Tyler tem sido cada vez mais desrespeitoso comigo. A Sarah incentiva esse comportamento, e o Brad não faz nada para impedir. Os jantares em família, quando ele vem me visitar, se tornaram testes de paciência, com ele o tempo todo me comparando com o Brad. Segundo ele, o Brad é mais bem-sucedido, mais divertido e mais generoso. O Brad leva ele para viagens caras e vive comprando roupas de grife. Enquanto isso, eu sou só o cara que banca a faculdade e oferece um lar estável, e chato, segundo ele. A questão do carro também tem tudo a ver com essa história. O Tyler queria um carro para usar na faculdade, e a Sarah exigiu que eu comprasse um. O acordo do divórcio não mencionava nada sobre isso, mas o Tyler insistiu tanto que acabei cedendo. Comprei um Honda usado, mas em ótimo estado, confiável e perfeito para um universitário. Mas o Tyler ficou frustrado com o Honda. Ele queria algo mais chamativo, tipo o BMW do Brad. Eu expliquei que um carro usado e confiável era mais adequado para quem está na faculdade, e que ele devia ser grato por ter qualquer carro. Ele aceitou a contragosto, mas vivia reclamando. Ultimamente, ele tem ficado comigo a cada 2 finais de semana, como diz nosso acordo. Só que essas visitas estão cada vez mais tensas. Ele passa a maior parte do tempo falando como a vida na casa da mãe é melhor e como o Brad é incrível. No mês passado, ele veio como de costume e eu decidi levá-lo para jantar em um restaurante bacana. Queria passar um tempo de qualidade com ele, conversar sem estresse pela primeira vez em muito tempo. No começo, parecia que ia dar certo. Conversamos sobre as aulas, os planos pro recesso de verão. Ele parecia de bom humor, e eu tinha esperança de que o clima fosse tranquilo. E isso durou uns 30 minutos. Ele começou a falar de uma viagem que a Sarah e o Brad estavam planejando para ele nas férias de primavera. Uma viagem caríssima para a Europa, algo que custaria mais do que muita gente ganha em meses.
Ele estava empolgadíssimo. Cometi o erro de perguntar se o Brad ia bancar a viagem ou se iam usar o dinheiro do fundo da faculdade, aquele que eu pago. O Tyler ficou defensivo e disse que isso não era da minha conta, que o Brad era generoso, ao contrário de certas pessoas. A partir daí, a conversa desandou. Ele começou a comparar a generosidade do Brad com a minha suposta mesquinharia. Voltou a falar do carro, dizendo que o Brad teria comprado algo decente, não um Honda velho. Disse que o Brad entendia o que ele precisava, enquanto eu só pensava em ser prático. Tentei mudar de assunto, mas ele estava no embalo. Começou a listar tudo o que, segundo ele, fazia do Brad um pai melhor, mais bem-sucedido, mais divertido, mais compreensivo. Para ele, o Brad era tudo o que um pai deveria ser. A gota d'água veio quando Tyler disse, alto bastante para os outros clientes ouvirem. Pelo menos o novo marido da mamãe não é um perdedor como você. Ele disse isso com uma expressão arrogante, como se estivesse orgulhoso por me colocar no meu lugar. Fiquei ali, em silêncio, olhando para ele por alguns segundos. As pessoas nas mesas ao redor ouviram e estavam nos encarando. Me senti humilhado e furioso, mas não queria fazer um escândalo em público. Apenas pedi a conta e fomos embora em silêncio. A volta para casa foi desconfortável. O Tyler pareceu perceber que tinha passado dos limites, mas não pediu desculpas. Deixei ele no dormitório da faculdade e só disse que nos veríamos dali a 2 semanas, na próxima visita agendada. Ele só deu de ombros e saiu andando. Naquela noite, fiquei sentado em casa, remoendo tudo que o Tyler tinha dito. Percebi que eu mesmo estava permitindo esse comportamento desrespeitoso, continuando a bancar financeiramente alguém que me tratava como lixo. Algo precisava mudar. Na manhã seguinte, comecei a fazer algumas ligações. Primeiro, liguei pro banco e cancelei o cartão de crédito do Tyler. Depois, entrei em contato com o setor financeiro da faculdade e pedi que colocassem um bloqueio em novos gastos na conta estudantil dele até que eu pudesse revisar tudo pessoalmente. Como sou o responsável pela conta e quem faz os pagamentos, isso estava dentro dos meus direitos. Por fim, liguei para a seguradora e removi o carro do Tyler da minha apólice. Também fui até o dormitório dele e usei a chave reserva para pegar o Honda de volta. O carro estava no estacionamento da universidade, simplesmente entrei e dirigi até minha casa. Como o veículo estava registrado no meu nome e o Tyler era apenas um usuário autorizado, eu tinha todo o direito legal de retomar o carro. Ele não tinha nenhuma posse sobre o veículo. Ao meio-dia, a conta da faculdade do Tyler estava congelada e o carro não estava mais lá. O cartão de crédito parou de funcionar quando ele tentou comprar o almoço. Imagino que ele tenha tido um dia bem confuso tentando entender o que estava acontecendo. Não liguei pro Tyler para explicar nada. Achei que ele era esperto o suficiente para juntar as peças sozinho. Se ele queria me tratar como um perdedor, então que experimentasse a vida sem o apoio financeiro do tal perdedor. Naquela noite, meu telefone começou a tocar. Primeiro foi o próprio Tyler, mas eu não atendi. Depois, a Sarah começou a ligar várias vezes. Deixei todas as chamadas irem pro correio de voz. Eu ainda não estava pronto para lidar com o drama deles. A Sarah deixou várias mensagens cada vez mais desesperadas. A primeira estava furiosa, exigindo saber por que as contas do Tyler estavam congeladas. Na terceira mensagem, ela já estava quase implorando para que eu retornasse a ligação, dizendo que o Tyler estava em crise. Atendi quando ela ligou pela sexta vez. Ela estava completamente histérica, perguntando o que eu tinha feito e por que eu estava punindo o Tyler. Disse que ele estava chorando e não entendia por que o carro sumiu e o cartão de crédito não funcionavam mais. Expliquei, com toda a calma do mundo, que o Tyler deixou claro que me considera um perdedor que não merece respeito. E que, já que ele pensava assim, decidi que ele não precisava mais do apoio financeiro de alguém que ele julgava inútil. A Sarah ficou sem palavras por um momento. Depois, começou a gritar sobre o acordo de divórcio e minha obrigação de pagar pela educação do Tyler. Lembrei a ela que respeito e o mínimo de decência humana não são demais para se pedir em troca de $30.000 por ano. Ela tentou argumentar dizendo que o Tyler era só um adolescente e não queria dizer aquilo de verdade.
Mas eu respondi que ele tem 19 anos e já está na faculdade. Ele é velho o suficiente para entender que ações têm consequências, e que não se deve morder a mão que te alimenta. Aí a Sarah mudou de tática e começou a chorar, dizendo que eu estava arruinando a educação do Tyler. Disse que ele não podia pagar a faculdade sem a minha ajuda e que eu estava destruindo o futuro do nosso filho por causa de um ego ferido. Falei que o Tyler devia ter pensado nisso antes de me chamar de perdedor na frente de todo mundo. A conversa terminou com a Sarah desligando na minha cara depois que recusei restaurar as contas dele imediatamente. Eu sabia que ela ligaria de novo assim que percebesse que eu estava falando sério. O Tyler ainda tentou me ligar várias vezes naquela noite, mas continuei sem atender. Eu só falaria com ele quando ele estivesse pronto para ter uma conversa de verdade sobre respeito e consequências. No dia seguinte, a Sarah ligou de novo, dessa vez com o Brad na linha. O Brad tentou bancar o pacificador e sugeriu que talvez a gente pudesse chegar a um acordo. Disse que o Tyler tinha aprendido a lição e estava muito arrependido pelo que aconteceu no jantar. Respondi que, se ele achava que o Tyler tinha aprendido a lição, então ele estava mais do que bem-vindo para assumir os custos da faculdade do Tyler. Silêncio total do outro lado da linha. Aparentemente, a generosidade do Brad tem limites quando envolve o próprio bolso. A Sarah voltou a ligar e começou a ameaçar com ação judicial. Disse que o acordo de divórcio me obrigava a pagar pela faculdade do Tyler e que eu não podia simplesmente parar porque estava magoado. Respondi, então manda seu advogado ligar para o meu. A verdade é que o acordo de divórcio de fato me obriga a pagar pela faculdade. Mas não diz em lugar nenhum que eu sou obrigado a tolerar abuso em troca disso. Eu estava disposto a defender no tribunal que respeito e o mínimo de decência eram expectativas razoáveis para continuar oferecendo apoio financeiro. Nos dias seguintes, recebi ligações de vários familiares que ficaram sabendo do que aconteceu. Alguns achavam que eu tinha sido duro demais, enquanto outros disseram que já estava mais do que na hora do Tyler enfrentar as consequências pelo comportamento dele. Meu irmão disse que apoiava completamente minha decisão. Ele já tinha presenciado o desrespeito do Tyler comigo e achava que o garoto precisava de um choque de realidade. Minha irmã estava mais preocupada com a educação do Tyler, mas concordou que o comportamento dele era inaceitável. O Tyler finalmente me ligou diretamente 3 dias depois que eu congelei as contas dele. Ele estava chorando e disse que se arrependia do que tinha falado no jantar. Implorou para que eu devolvesse o carro e reativasse o cartão de crédito, prometendo que seria mais respeitoso dali para frente. Eu disse a ele que pedir desculpas era fácil, mas que o que importava eram as atitudes. Falei que, se ele queria o meu apoio financeiro, então precisava me mostrar respeito de verdade. Não só quando precisasse de alguma coisa, mas o tempo todo. E isso incluía parar com as comparações com o Brad e com os insultos sobre meu estilo de vida. O Tyler aceitou minhas condições e pareceu realmente arrependido pelo que fez. Eu disse que pensaria em reativar as contas dele, mas que, de agora em diante, as coisas seriam diferentes. Ele teria que reconquistar minha confiança e o direito ao meu apoio financeiro. Depois da conversa com o Tyler, decidi dar mais uma chance a ele. Restaurei a conta da faculdade para que ele pudesse continuar os estudos, mas mantive o carro e os cartões de crédito suspensos. Disse que ele poderia recuperá-los se demonstrasse um comportamento respeitoso de forma consistente ao longo do tempo. Também tive uma conversa com a Sarah sobre limites. Deixei claro que, se ela continuasse incentivando o comportamento desrespeitoso do Tyler comigo, eu retiraria permanentemente todo o apoio financeiro. Ela precisava escolher entre manter essa rixa contra mim ou garantir a educação do próprio filho. A Sarah não gostou nem um pouco desse ultimato, mas percebeu que eu estava falando sério. Concordou em parar de sabotar meu relacionamento com o Tyler e incentivar que ele fosse mais respeitoso. Se vai cumprir isso ou não, ainda é cedo para dizer. Na verdade, toda essa situação acabou melhorando um pouco meu relacionamento com o Tyler. O choque de perder o carro e o cartão de crédito fez ele perceber o quanto dependia do meu apoio. Ele tem sido mais respeitoso nas nossas conversas e parou de me comparar com o Brad o tempo todo. O Tyler continua sem carro e usando dinheiro em espécie para as despesas.
Eu disse a ele que pode reconquistar esses privilégios se continuar demonstrando respeito e valorizando tudo o que eu faço por ele. Até agora, ele parece estar se esforçando. O Brad, por outro lado, ficou notavelmente em silêncio desde que descobriu que sua generosidade seria testada se eu parasse de bancar tudo. A verdade é que é fácil ser o padrasto divertido e generoso quando quem paga a conta é outra pessoa. As verdadeiras cores do Brad apareceram quando ele foi confrontado com a responsabilidade financeira real. Essa experiência me ensinou que apoio financeiro deve vir acompanhado de expectativas mínimas de respeito. Eu estava tão focado em prover pro Tyler que esqueci de exigir que ele me tratasse com dignidade. Esse foi meu erro, e era algo que precisava ser corrigido. Algumas pessoas talvez achem que eu fui duro demais, mas eu discordo. O Tyler é um adulto e precisa entender que relacionamentos são uma via de mão dupla. Você não pode tratar mal alguém e esperar que essa pessoa continue te sustentando só porque vocês têm laços de sangue. No fim das contas, o saldo foi positivo. O Tyler está mais respeitoso. A Sarah está menos inclinada a me sabotar. E o Brad aprendeu que o papel de padrasto tem limites. Às vezes, o amor firme é o único jeito de corrigir uma dinâmica familiar tóxica. Tenho esperança de que eu e o Tyler possamos reconstruir nosso relacionamento com base em respeito mútuo, não apenas numa obrigação financeira. Ele é um garoto inteligente que fez escolhas ruins, mas acho que essa experiência ajudou ele a entender a importância de tratar as pessoas com respeito. Olhando para trás, eu queria ter imposto esses limites muito antes, em vez de deixar o desrespeito se arrastar por tanto tempo. Mas antes tarde do que nunca. O Tyler aprendeu que ações têm consequências, e eu aprendi que apoiar financeiramente alguém não significa aceitar abuso. O carro ainda está parado na minha garagem, e o Tyler pergunta sobre ele toda vez que a gente conversa. Eu sempre respondo a mesma coisa: ele vai ter o carro de volta quando me mostrar 6 meses de comportamento consistente e respeitoso. Até agora, ele está no caminho, mas ainda tem trabalho a fazer. Toda essa situação serviu como um alerta para todo mundo envolvido. O Tyler aprendeu que apoio financeiro não é incondicional. A Sarah percebeu que as atitudes dela impactam diretamente o futuro do filho. E eu aprendi que impor limites é necessário, até mesmo com quem a gente ama. Espero que o Tyler leve essa lição a sério e se torne uma pessoa melhor por causa disso. Ele tem potencial para ser bem-sucedido e generoso, mas precisava aprender que tratar os outros com respeito é tão importante quanto alcançar seus objetivos. Às vezes, o melhor presente que você pode dar a alguém é responsabilidade. Comentário Reddit. Ah, claro. O pai que paga tudo é um perdedor, mas o padrasto que não paga nada é um herói. Difícil competir com alguém que só aparece nas fotos de viagem e nunca na fatura do cartão, né? Mas basta cortar o Wi-Fi, o carro e o crédito, que o perdedor vira prioridade rapidinho. Quem diria que respeito agora também tem preço, e não aceita parcelamento?